Então, sem a ilusão e a ignorância provocada por ela, né, a gente não poria a mão no fogo. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, que se a gente refletisse bem, analisasse o que há de positivo e negativo nas nossas atitudes, a gente não faria a metade das coisas que a gente faz. Né? Aí você pode perguntar, então qual é o ideal? Né? O ideal seria que a gente repousasse na natureza original, na natureza de Buda, e parasse de ficar construindo realidades, porque depois que a gente construir uma realidade, depois que a gente montar um mundo, a gente é obrigado a se mudar para aquela realidade. A gente é obrigado a se mudar para aquele mundo que a gente criou. Né? Para você entender melhor é o seguinte, a gente vai pensando, sentindo, agindo, quando menos espera, a gente montou uma realidade. Né? E a nossa tendência, logicamente, é a gente ir para aquela realidade. É como um simples namoro que depois se transformou num casamento. Não é? Que depois a gente vai falar sobre essa questão do sofrimento dos relacionamentos, né? Os relacionamentos de crises e o que fazer com eles. Então, é importante que você perceba que existe uma demora entre as minhas ações e a materialização dessas ações. Ou seja, nem tudo aquilo que eu faço, que eu penso, que eu sinto agora, se materializa rapidamente. Existe o quê? Uma demora, certo? E essa demora abre brechas, por exemplo, para a impunidade. Se você for observar, aqui no Brasil principalmente, a quantidade de políticos que roubam, e às vezes, mesmo sabendo que vai ter investigação, muitas vezes não acredita que vão ser presos. Agora há pouco mesmo, um governador lá de Minas Gerais, ligado ao PSDB, foi preso, certo? A própria prisão do Lula, que por mais que pode ser questionada ou não, segundo alguns. Então, é importante você perceber isso. Nem sempre as minhas atitudes vão se materializar naquela mesma hora. Há uma demora entre o meu pensamento, as minhas ações e a materialização de tudo isso. E essa demora abre muitas brechas, entre elas para a questão da impunidade. E também abre brechas para a falta de interesse do que a gente tanto desejou. Dá um exemplo. Você conheceu uma pessoa, gostou, aí vai falar em namoro. Aí você pergunta lá, Aí a pessoa diz, hoje é sexta, segunda-feira eu lhe dou a resposta. Eu sei, tá ok. Segunda-feira você me traz a resposta. Aí a pessoa na segunda-feira voltou e disse, sim. Aí você diz, não, mas eu não quero mais. A fila andou. Então, isso é uma coisa muito interessante para a gente também refletir. Ou seja, às vezes, a demora da materialização dos fatos que a gente criou abre brecha também para a falta de interesse. Como também, por exemplo, estudar para um concurso. Você estudou para um concurso, estudou, passou. Saiu o resultado 3 anos depois, você diz, não, não quero mais. Porque você já está em foco em quê? Em uma outra coisa. Então, existem esses tipos de sofrimentos. E outra coisa que é importante a gente perceber, às vezes a gente não vê a causa do sofrimento porque as ações que a gente cometeu foi lá no passado. Mas só que o resultado aparece quando as condições se juntarem, quando as condições forem propícias, as causas vão surgir. E muitas vezes não tem nem clareza do que está acontecendo. Ou seja, o que foi que eu fiz lá no passado para merecer esse tipo de coisa? Eu não estou falando aqui de negócio de uma vida, de vidas passadas ou próxima vida, não. Estou falando aqui do agora mesmo. Pode ser o passado de uma semana, de 2 dias, e você não se lembra exatamente o que disse ou o que fez.
Então sempre existe isso, né? A pessoa chega e diz, ah, eu não entendo, eu sou uma pessoa tão boa e sofro, como é que pode? Pode ser por ingenuidade, por infantilidade. Então, se a gente não consegue se estudar para ver qual tipo de atitude que a gente tem, é importante que a gente vá para uma análise. Ou pelo menos sente meditação e deixe essas coisas brotarem com maior clareza em nossa mente, que é para a gente poder fazer as transformações mais necessárias. Então é preciso que a gente perceba bem quais são as causas sutis do nosso sofrimento. Que é isso que na maioria das vezes a gente não consegue perceber. Ou seja, o que é que realmente causa o sofrimento? Qual o motivo sutil disso? Porque dificilmente, raramente, o sofrimento nosso está na aparência das coisas, ou seja, na realidade das coisas. Geralmente o sofrimento está numa causa sutil, certo? Então você precisa ver qual a causa sutil do seu sofrimento, certo? E não ficar brigando com pessoas, com os objetos, com as situações, jogando os objetos fora como se eles fossem culpados do seu sofrimento, das suas chateações. Então, você precisa ver qual é a sua reação frente às coisas. Porque é isso que causa o sofrimento. Não são as coisas necessariamente que causam o sofrimento, mas é a minha atitude frente a elas. Para ficar mais claro, eu vou ler um trecho de uma obra que o Dalai Lama fala sobre a raiva. Então o Dalai Lama diz sobre a raiva: quando estamos irritados com algo, sentimos que o objeto da raiva está lá fora, sólido, verdadeiro, não imputado, e que nós próprios somos de igual modo, sólido e encontrável. Antes de ficarmos irritados, o objeto da raiva aparece normalmente, mas quando nossas mentes são influenciadas pela raiva, o objeto da raiva parece feio, completamente repelente, nauseante, algo que queremos nos livrar imediatamente. Então, o que é que o Dalai Lama está falando aqui nesse trecho? O Dalai Lama está dizendo o seguinte, que quando brota uma emoção, a gente passa a ver a realidade conforme aquela emoção. Então, quando brota a raiva, eu vou ver praticamente tudo com a energia de quê? Com a energia da raiva. Certo? Então, o mesmo objeto, como o Dalai Lama está falando aqui, o mesmo objeto, a mesma coisa, a mesma pessoa, a mesma situação. Uma coisa é ela quando a gente está com raiva e outra coisa é quando a gente não está com raiva. É isso que você precisa identificar. Isso é a causa sutil do sofrimento. No caso aqui da análise, a questão da raiva. E o Dalai Lama continua. O objeto parece existir realmente dessa maneira, sólido, independente e muito feio. Esta aparência de verdadeiramente feio estimula a nossa raiva. Porém, quando vemos o mesmo objeto no dia seguinte, quando nossa raiva desapareceu, parece mais bonito do que no dia anterior. É o mesmo objeto, mas não parece tão mal. Isso mostra como a raiva e o apego influenciam a nossa percepção. Então a conclusão é essa, é que na maioria das vezes o nosso sofrimento não vem da aparência das coisas, vem de uma causa sutil. O que acontece é que é meu mundo interno, ou seja, a minha personalidade
a minha estrutura interna refletida lá fora. Não é? Qual é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é que a gente quer focar no objeto da raiva. A gente não quer focar no que é que pode estar proporcionando aquela raiva. Como eu falei antes, a gente pega o objeto e joga fora. A gente pega uma pessoa, dá um beliscão, um tapa. Quando na verdade a gente deveria ficar quieto, de preferência repousando na natureza original, porque a gente sabe que aquela emoção vai o quê? Aquela emoção vai passar. Então, a grande questão é essa. A gente deveria focar não no objeto da raiva, mas no que é que está brotando junto com a raiva. Certo? Então, não é para focar na raiva, não é para focar na tristeza, não é para focar no sofrimento, não. É para focar nas causas sutis e não na aparência. Não é? Isso é muito importante. Agora, pessoal, também vamos ser bem honestos com vocês. A maneira de fazer isso é você chegando, é você acessando um nível mais sutil de atenção, né? É preciso que você desenvolva a atenção plena. É preciso que você more no momento presente. É preciso que você tenha essa sabedoria. É preciso que você simplesmente não caia respondendo às emoções que brotam de instante em instante. É preciso que você deixe ela brotar e você o quê? Identifique. Certo? Então, o que na verdade a vida da gente está refletindo é o nosso mundo interno. As coisas não vêm do objeto. Né? O que a vida está refletindo são os nossos valores, a nossa interdependência, a cultura que a gente vive, as nossas interações. Eu não sei se é bom ou ruim ouvir isso. Mas se você parar para analisar, você vai chegar exatamente a essa conclusão. Porque uma pessoa que você tem alguma diferença, essa diferença não é o tempo todo. Tem alguns momentos que aquilo é mais forte do que outros. Por quê? Aí a questão é você identificar qual é o seu conteúdo interno que está provocando aquilo. Certo? Então, a análise para esse tipo de coisa tem que ser muito profunda. É a mente estudando a mente. Então, quando a gente passa por períodos de meditação, né, mais intensos, quando a gente tem uma prática mais constante, o que é que a gente percebe? A gente percebe que existe uma certa distância entre o pensamento que vem e o sujeito, a emoção que brota e o sujeito. Ou seja, eu estou consciente do meu pensamento, eu estou consciente das sensações que estão em mim. Eu saio do automático, eu quebro o automático em processo de meditação de um longo período. Não é assim na meditação, vou fazer hoje um zazen aqui e vou conseguir essas coisas. Não, é um treino. Tá certo? Então é importante que você reflita sobre isso. A vida está refletindo o quê? Seu mundo interno, o seu conteúdo interno. O que é que você tem lá dentro? Para ficar mais claro isso, a gente agora vai analisar alguns tipos de sofrimento e suas causas sutis. Que esse é o tema do nosso retiro, né? Ou seja, quais são as causas sutis dos sofrimentos que geralmente a gente passa, né? Qual é a mensagem secreta? Qual é a mensagem que está por trás do sofrimento? Certo? Beleza? Então vamos a eles. Vamos pegar o primeiro. O primeiro sofrimento, vamos logo de pesada mesmo, a morte. Ela é tão reveladora. Ela dói, mas ela é muito reveladora. O nosso problema é que a gente vive como se a vida fosse eterna. Alguém conhece um exemplo aí de alguém que está vivo até hoje? No sentido de que não vai morrer. Nasceu lá em 1500, com o descobrimento do Brasil, por exemplo, e até hoje está vivo. Não tem.
Então a gente não deveria viver como se a vida fosse eterna. E outra coisa que a gente faz, a gente vive como se pudesse mudar a realidade de um dia para a noite, de uma hora para outra. A gente deveria pensar assim, o que foi que eu já vivi? O que foi que valeu a pena ser vivido? Eu não tenho certeza de quanto tempo eu tenho de vida, mas o que é que vale a pena ser vivenciado? Eu estava um dia desse conversando com uma pessoa e ela falando que está aposentada e os amigos estavam recomendando ela fazer um cruzeiro. Ah, um cruzeiro é muito bom, não sei o quê, só mostrando as vantagens de um cruzeiro. Aí a pessoa perguntou, o que é que tu acha? Eu digo, eu não acho nada que eu não tenho sorte de achar. Bem simples. Você faria? Eu digo, não. O que é que você faria? Eu disse, um retiro. Né? Porque o que acontece, perceba bem, a gente foge da realidade o tempo inteiro. A gente foge de ficar em contato com a gente mesmo. Né? E é incrível como a gente não para pensar na morte. Aquela frase, estava vivinho ainda agora e morreu. Ora, assim como se nasce, se morre. É a única certeza que a gente tem realmente na vida. É que se nasceu, morreu. Né? O espanto seria, estava morto, enterrado totalmente e depois voltou. De corpo e alma, vamos dizer assim. Aí era que está o espanto. Mas o nosso espanto é com o que o nosso espanto? O nosso espanto ainda é com uma coisa que é bastante natural, que é a morte. Né? Tem um livro chamado O Precioso Ornamento da Liberação, que lá ele faz uma reflexão muito importante, muito interessante. Ele diz o seguinte, desde o ano passado, um ano já passou. Desde outro dia, um mês. Desde ontem, um dia. E minha vida reduziu-se como num piscar de olhos. Um instante acaba de passar e minha vida perdeu mais um instante. A vida não para de decrescer. Dia e noite, ela diminui. E nada, nunca vai aumentá-la. Então, como eu poderia não morrer? Eu recomendo que você anote essa frase. Ou melhor, eu recomendo que você baixe o livro da internet. Eu vou dizer o nome. O Precioso Ornamento da Liberação. Tá certo? Então, e também que você anote essa frase. Pense nessa frase. Né? Eu costumo brincar às vezes com as pessoas estão valorizando coisa que não tem grande valor assim. Aí eu digo, não, nada disso tem sentido, porque quando a morte chegar, o que vai fazer diferença são as minhas tendências. Se eu gosto, se eu não gosto de uma tal comida, isso não faz a menor importância. Não é? Então, pessoal, a gente deveria pensar mais a respeito da morte. Né? Nós não temos a certeza da hora da morte, mas a gente sabe que ela vai chegar. O interessante é que a gente pode não se ver mais nunca. Não é? Pode ser que a gente não se veja mais nunca. Então, quando a morte chegar, pouca coisa tem utilidade. O que é que tem utilidade quando a morte chegar? As nossas tendências é que têm utilidade. Eu estava uma vez falando desse tema com o pessoal aqui, eu disse, estamos despidos de nós mesmos. Da casca grossa. Fica só a mente sutil. Um grande problema é que a gente vive além de que, como se a vida fosse eterna, a gente vive como se fosse levar as coisas materiais. A gente se empenha com uma força nesse mundo material e não leva nada. Quando na verdade a morte é um fato, a gente deveria pensar mais a respeito disso, né? A gente finge que a morte não existe.
A gente prefere nem pensar. Né? A gente prefere sentir tudo na hora. Quando chega a notícia dos outros, lógico. Por exemplo. A gente é irresponsável. Sabe que a morte acontece, mas finge. A morte é triste. A morte dos nossos entes queridos dói. Mas ela é muito reveladora, né? É isso que eu queria falar para você agora, né? O que é que a morte pode revelar? Ou seja, o que é que está por trás da dor que a morte provoca? Porque a gente fica muito preso na dor. Na maioria das vezes, a gente foca na dor que está sentindo. E não para ver o que está por trás. A primeira coisa que a dor fica ocultando, né, a dor da morte, por exemplo, é a nossa ingenuidade. É o nosso despreparo para poder vivenciá-la. Né? Outra coisa que a morte revela, além do nosso despreparo, além da nossa ingenuidade, é o nosso egoísmo em não aceitar aquilo que é natural. Eu vi certa vez de uma pessoa, a esposa dele tinha morrido, de uma forma até trágica, e essa pessoa disse: nossa, quem vai lavar minha roupa agora? Eu, hã? E outra vez eu escutei de uma pessoa o seguinte: você perdeu, isso era uma senhora dando conselho, alguém tinha perdido a mãe. Você perdeu a coisa mais preciosa de sua vida. Aí eu, hã? Pessoal, a coisa mais importante da sua vida é você. Você não pode, nunca, jamais, em tempo algum, colocar alguém acima de você em termos de importância. Em termos de importância, você pode dar igualdade, né? Você pode colocar alguém em igual importância, mas acima de você não pode. Porque se você começa a colocar as pessoas acima de você, em grau de importância, o que vai acontecer quando essas pessoas morrerem? O que vai acontecer com você? Então, quando a morte chega, ela é muito reveladora da nossa própria personalidade. Eu estou falando da morte dos nossos entes queridos. Né? Então, ela é muito reveladora. Né? Então, quando você coloca o outro acima de você em importância, você está revelando, primeiro, sua dependência emocional. Às vezes sua baixa estima. E às vezes até sua dependência financeira com uma pessoa. Que eu já ouvi algumas vezes, né? Nossa, a pessoa que patrocinava tudo isso aqui morreu. O que será de mim agora? E uma frase que eu vou também deixar para você refletir é a seguinte: não creia que você me presta uma grandiosa homenagem se deixar que a minha morte se torne o grande evento da sua vida. O melhor atributo que você pode dedicar à sua mãe e meu filho é continuar a ter uma vida rica e feliz. Essas foram as palavras ditas por uma mãe ao seu filho alguns instantes antes de morrer. Né? Lógico que a dor da morte é grande. Né? Lógico que fica difícil da gente sair da dor e ver alguma coisa fora dela. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dessa. Como sair da dor, que é a questão da liberdade interior. Como sair do sofrimento? É a liberdade interior que vai nos proporcionar isso. Né? Então, a morte ela revela essa nossa interdependência quebrada. Ou seja, estava tudo estruturado, uma dessas peças morreu, a interdependência foi o quê? Foi quebrada. Então é preciso que eu me refaça, é preciso renascer. E renascer em vida dá um trabalho.
É uma das coisas mais difíceis, é você conseguir renascer em vida. Né? Por que é tão difícil? Porque a gente está viciado em padrões antigos. Né? E criar um novo padrão é uma batalha. Isso eu percebo bem aqui. As pessoas chegam e dizem, olha, eu sou muito ansioso, muito ansiosa, eu tenho tais problemas e eu quero meditar para poder ficar menos ansioso, menos ansiosa, ter uma vida mais tranquila. Eu digo, tá certo. Às vezes a gente não vê nenhuma pílula para isso acontecer não, viu? Tem que ter duas coisas. Primeiro, desejo profundo e disciplina. Porque senão, como acontece na maioria das vezes, as pessoas não praticam. Né? Porque criar um novo hábito dá muito trabalho, tá certo? É uma batalha muito grande. Então, deixo isso para você também pensar. Refletir sobre a falta. Essas pessoas, quando se forem, caso eu não vá antes, o que é que eu tenho que fazer? Como é que vai ficar a minha interdependência? A gente precisa, pessoal, também saber conviver não só com o outro, enquanto essas pessoas estão vivas, mas também sem eles. Lógico, na conexão com essas pessoas é o quê? É muito grande. Então, o sofrimento dói por vários motivos. O principal deles é a gente não saber lidar com as próprias emoções. Eu vou dizer de novo. O sofrimento dói por vários motivos, mas o principal deles é porque a gente não consegue lidar com as próprias emoções. Se a gente tivesse equilíbrio emocional, as coisas poderiam doer, agora menos. Então vamos falar um pouco mais dessa questão do sofrimento emocional. Então uma pergunta para você. O que é o sofrimento emocional? Você vai dizer, o sofrimento das emoções. Uma boa resposta, né? Então assim, o sofrimento emocional é o sofrimento de ser atingido por emoções aflitivas. Tipo ciúme, raiva, falta de paciência. Não é? Isso é o sofrimento emocional, que a gente vai trabalhar com mais calma em instantes, certo? Então o sofrimento emocional é o sofrimento de ser atingido por emoções negativas, por emoções perturbadoras, por emoções aflitivas. Né? E se sentir refém dessas emoções. Agir a partir dessas emoções. Né? Criar situações a partir dessas emoções. Criar situações e depois fugir, correr delas por não ter a habilidade de conviver com aquilo que criou. Isso é um sofrimento emocional. Né? Quantas vezes as pessoas são pegas pelo seu ciúme, agem e depois não sabem mais o que fazer com a situação que montou. Certo? Então isso aqui é o chamado sofrimento emocional. O sofrimento de ser atingido por emoções aflitivas. Né? Se sentir refém dessas emoções e também se sentir na obrigação de obedecer àquela emoção que está brotando. E não ter depois a habilidade para viver com aquilo. Desejar sair correndo e não saber como. Né? Então, uma coisa muito importante você saber. Quando a gente está dominado por algum tipo de emoção aflitiva, o que acontece? A gente vai agir a partir dessas emoções. Né? Porque quando as emoções brotam, elas trazem um senso de realidade muito forte. Certo? Tem um monge de uma linhagem oposta ao budismo tibetano da sua santidade Dalai Lama, chamado de Geshe Khalsagan Gyatso. E ele tem um livro chamado Transforme Sua Vida, que ele fala uma parte lá sobre a mente, que eu quero ler para vocês. Nossa mente é brilhante, lúcida, aberta, espaçosa e cheia de qualidades excelentes.
Embora o estado desperto seja verdadeira natureza da mente, embora o estado desperto seja a verdadeira natureza da mente, a maioria de nós não o reconhece. Por quê? Porque algo se interpõe, algo bloqueia a nossa percepção. Então, o que o venerável está dizendo aqui é o seguinte: a gente não percebe que nós temos uma mente mais sutil, porque a gente se identifica com algo que interpõe em cima dessa mente. Né? Então, eu quero deixar essa frase para você refletir. As emoções, elas são como os óculos. Quando a gente coloca os óculos, a nossa tendência é ver tudo conforme aquela lente. Você coloca uma lente verde, a tendência é que você veja o mundo com uma tonalidadezinha de verde. Você coloca uma tonalidade de óculos, né? Um preto assim um pouco mais escuro, você vai ver tudo dentro daquela tonalidade. Então, quando a gente sente uma emoção, a nossa tendência é agir conforme aquela emoção está o quê? Está determinando. Aí ele continua dizendo: o que bloqueia a nossa visão da verdadeira natureza da mente é a própria mente. A parte dela que está sempre ocupada, que está constantemente envolvida em um fluxo contínuo de pensamentos, emoções e conceitos. Essa mente ocupada é o que acreditamos que somos. Ela é mais fácil de enxergar como o rosto de uma pessoa sentada bem à nossa frente. Então, é aquilo que eu tinha falado antes. Existe um calmo repousar, existe uma natureza tranquila. Só que algo se interpõe e a gente vive com esses objetos que se interpõem à nossa natureza original. Então, deixa aí essa frase para você pensar e até um próximo encontro.